Maio é o mês de conscientização do combate à hepatite, que é a inflamação do fígado, um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A hepatite pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Inclusive, milhões de pessoas no Brasil têm os vírus B ou C, por exemplo, e não sabem. Elas correm o risco das doenças evoluírem, causarem danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. Por isso é importante ter informação para que você saiba o que fazer. E é sobre as hepatites A, B e C que nós vamos conversar agora com a hepatologista Maria Beatriz de Oliveira. Doutora, boa noite, bem-vinda ao Revista. Olá, boa noite, Darcy, boa noite a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Para começar, doutora, poderia diferenciar as hepatites A, B e C, as mais incidentes aqui no Brasil? As hepatites virais mais frequentes em nosso meio são essas que você disse, A, B e C. A diferença é que a hepatite a sua apresentação é somente na forma aguda, ela não cronifica, tá? Quando o paciente adquire o vírus, alguns dias depois, ele apresenta olhos amarelos, urina escura, cansaço, fadiga, desconforto na região do estômago, pode apresentar febre. Ela tem um curso que varia de 20 a 30 dias, tá? E quando ela se resolve, o teu organismo elimina aquele vírus e não leva nada para o resto da tua vida. Você tem uma consolidação da doença e resolução dessa. A hepatite B e C, elas podem apresentar a forma aguda e a forma crônica, né? No caso das hepatites crônicas, é onde nós temos uma preocupação maior, pois os pacientes podem ficar muitos anos com a presença do vírus e inflamação no seu fígado sem apresentar sintoma clínico. E muitas vezes, quando eles fazem um check-up ou na doação de sangue, vão fazer uma admissional em uma empresa, apresentam alterações da função hepática e aí, na sua investigação, a gente descobre a presença desses vírus. Doutora, como saber se há necessidade de realizar exames para a detecção da hepatite? Nós temos, no caso das hepatites crônicas, B e C, paciente que fez uso de drogas, né, inalada, injetável, paciente que recebeu sangue antes de 1990, que foi submetido a muitas cirurgias no passado, que compartilham objetos cortantes com outras pessoas. São pessoas que a gente, na consulta, tem que ficar mais atento para que faça a solicitação desses exames. Ou, se o paciente tem algum desses históricos, ele mesmo deve pedir ao seu médico ou procurar, né, um clínico, um OBS, para que se possa realizar esses exames. Certo, doutora, como você explicou mesmo, né, a evolução das hepatites varia, né, conforme o tipo de vírus. O vírus A, por exemplo, apresenta apenas a forma aguda, não possuindo potencial para as formas crônicas, certo? Isso quer dizer que após uma hepatite A, o indivíduo pode se recuperar completamente, eliminando o vírus do seu organismo. Por outro lado, as hepatites causadas pelos vírus B e C podem apresentar tanto formas agudas quanto crônicas de infecção. E o que isso representa? Na realidade, a nossa grande preocupação das hepatites que se cronificam é que, ao longo de muitos anos, elas podem evoluir para cirrose, sem nenhum contato com álcool. Somente o vírus B e o vírus C, por si só, já podem produzir uma evolução para cronicidade e fazer cirrose hepática. E quem tem cirrose tem uma possibilidade maior de desenvolver o câncer do fígado. Então, naqueles pacientes que descobriram o vírus, a gente vai ver a necessidade do tratamento, né? E eu vou fazer um adendo aqui. Nos pacientes também que tiveram, por exemplo, uma hepatite aguda pelo vírus B, a gente deve acompanhar até o final dessa evolução para ver se ele curou ou se ele evolui para cronicidade. Na imensa maioria das vezes, o vírus da hepatite B, quando ele se apresenta na forma aguda, geralmente ele se cura não evoluindo para cronicidade. Mas, de qualquer forma, esse acompanhamento tem que ser feito com bastante cautela. Certo. Geralmente, quando os sintomas aparecem, a doença já está aí em estágio mais avançado. Quais são os sintomas mais comuns das hepatites?
Pela sua pergunta, eu acredito que você está falando na forma crônica, né? Sim. Nas formas crônicas, muitas vezes o paciente chega para nós já com uma evolução da cirrose. Então, o que ele apresenta, na realidade, são alguns sintomas de descompensação da doença hepática. Ele pode ter alteração da coagulação, proteínas baixas, algumas vezes ele desenvolve barriga com líquido, que a gente chama de ascite ou barriga d'água, inchaço nas pernas, né? Ele pode ter alguma descompensação, que ele também evolui para icterícia, que é o amarelão nos olhos, e aí inicia-se a investigação. Mas, infelizmente, quando isso acontece, essa doença já vem acontecendo há anos. Certo. Doutora, as vacinas para a prevenção das hepatites A e B fazem parte aí do calendário nacional de vacinação, certo? Mas ainda não existe vacina contra a hepatite C. Como é feito o diagnóstico da hepatite C e quais são os tratamentos disponíveis? A hepatite C, ela apresenta 6 subtipos diferentes e por isso nós não temos vacina, tá? Ainda não temos vacinas para hepatite C. O diagnóstico é feito através de um exame laboratorial bem simples e em algumas UBSs pelo nosso país a gente tem também o teste rápido, tá? Que é o da pontinha do dedo e em alguns minutos é possível ter o diagnóstico, tá? Aquele paciente que tem hepatite C e que é diagnosticado de forma precoce, ele tem uma possibilidade de cura altíssima. Desde 2015, nós temos medicações antivirais de ação direta, onde nós tínhamos no passado um tratamento bem mais complicado e com uma taxa de sucesso muito baixa na resolução da hepatite C, mas hoje nós temos medicamentos seguros, tá? Ele é ofertado pelo SUS, o tratamento é curto, em média de 3 a 6 meses, onde a taxa de sucesso de resolução da hepatite varia de 96% a 98% de taxa de cura com o tratamento. Certo, e o tratamento da hepatite C no Brasil durava 48 semanas antigamente, né, com inúmeros efeitos colaterais e taxa de resposta em torno de 50%. Então, é um grande avanço. Doutora, como hepatologista, a senhora teria alguma orientação geral para a gente cuidar melhor do nosso fígado? Porque a gente detona ele, né, com o estilo de vida. Na realidade, os grandes cuidados com o fígado, e eu até vou falar aqui uma coisa, não existe detox para o fígado, não existe remédio para desintoxicar o fígado, isso não existe, tá? O que existe é um estilo de vida melhor, né? Cuidado com o consumo de bebida alcoólica, cuidado com aquele paciente que é diabético e não cuida, porque pode ter acometimento hepático, a obesidade, uso excessivo de medicamentos, cuidado com ervas, com plantas. Nós temos uma gama de chás, de ervas que podem ter potencial de lesar o fígado e levar a doenças agudas e crônicas através de medicamentos e de ervas. Então, eu acho que, na realidade, né, é você ter muito cuidado com a sua alimentação, tentar ter o peso ideal, fazer atividade física, não se automedicar, né? E as pessoas que têm uma doença crônica, que usam medicamentos, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol, sempre ter o controle com o seu médico e pedir para que sejam acrescentadas as enzimas hepáticas para que possam observar se não há alguma alteração pelo uso dos medicamentos. Certo, doutora, muito obrigada pelas orientações.